Sou Francisco José Ribeiro Henriques, eu nasci em Vila Velha de Ródão. Entretanto, os meus pais são do concelho de Provença Nova, um de Rabacinas, uma pequena aldeia da encosta da Serra das Talhadas, e outra de uma aldeia de plataforma, que é o Montes da Senhora, a minha mãe, dos Montes da Senhora. Residiram alguns anos naquela pequena aldeia Rabacinas e depois, talvez para melhorar o nível de vida, vieram aqui para Ródão. Lá nasceram duas das minhas irmãs, as duas irmãs mais velhas nasceram lá. Eu já nasci aqui em Ródão, em Vila Velha de Ródão, eu e a minha irmã mais nova. E até se passou um acontecimento curioso, porque minha mãe queria que eu fosse registado em Provença Nova como tinham sido os dois primeiros. E o meu pai disse: não faz sentido nenhum, ele nasceu aqui, resista-se aqui. Pelo que tem dois filhos registados na área com nascimento em Provença Nova e dois filhos registados aqui em Vila Velha de Ródão, exatamente. Vivi sempre aqui em Vila Velha de Ródão, numa casa que já não existe, que está destruída, que foi destruída em virtude da construção do aqueduto sobre a linha do caminho de ferro. Era uma casa junto à estação. Portanto, ouvia-se sempre o comboio, portanto, sempre, porque só havia uma pequena parede, uma parede, portanto, entre a minha casa e a linha do caminho de ferro. Portanto, todo o comboio que passasse, a gente dava por ele. Fiz a escola toda aqui, em Vila Velha de Ródão, ia de manhã, vinha ao almoço a casa, ia para a escola, voltava da escola, sempre sozinho, não como agora, sozinho com os meus colegas da escola, naturalmente, e eram bastantes. E depois acabei a quarta classe. Fiz a quarta classe e eu era um aluno razoável. E o senhor padre disse: ele devia ir para o seminário. Foi falar com o meu pai e tudo aquilo. O meu pai era de um anticlericalismo primário, portanto. Ele diz: nem que eu me esgane todo, agora ele para um seminário, ele é que não há de ir, portanto. E então fui estudar para Castelo Branco. Havia aqui também a telescola na altura, isto por volta dos anos 67 ou 66, havia a telescola e o meu pai disse: não, também o ensino de telescola ainda não está devidamente provado ainda a sua qualidade, vou mandá-lo para Castelo Branco. E então fui para Castelo Branco, arranjaram lá um quarto, fui para lá com um grande sacrifício da parte deles, que era gente muito humilde. Entretanto, passou a haver um comboio, o comboio dos estudantes. O comboio dos estudantes era um comboio que se iniciava em Fratel, uma aldeia aqui do concelho de Vila Velha de Ródão, com estação. Iniciava-se em Fratel, passava aqui em Ródão e ia até Castelo Branco. O grande objetivo era levar os estudantes para Castelo Branco, e eram muitas dezenas de estudantes destas aldeias, e pessoas que iam trabalhar para Castelo Branco. À tarde tínhamos outros comboios, já não de estudantes, especificamente para estudantes, como a gente lhe chamava, mas comboios gerais, comboios comuns que a gente tinha de regresso. O comboio dos estudantes passava aqui em Ródão às 6h20 da manhã.
Portanto, um jovem com 10 anos, com 11 anos, levantar-se, tomar o pequeno almoço, portanto, para apanhar o comboio às 6h20, ainda que eu morasse perto da estação, para estar em Castelo Branco às 8 horas. Passava aqui às 6h20 e estava em Castelo Branco para fazer 28 km às 8 horas. Portanto, era um comboio antigo, muitas vezes chovia lá dentro, com carruagens pré-históricas, as primeiras carruagens que havia, pronto, mas às 8 horas estávamos em Castelo Branco, íamos para a escola comercial e industrial onde eu andei, a Escola Comercial e Industrial de Castelo Branco. Depois é que eu, no final dos cursos, é que eu passei para o liceu, e à tarde eu chegava à casa por volta das 8h30, 9 horas. O que é que isso queria dizer? Queria dizer que, o que é que eu pretendo dizer? Portanto, que a vontade de um jovem, de uma criança de 10, 11, 12 anos, para estudar àquela hora, para no outro dia se levantar às 6 menos um quarto da manhã. Não era nenhuma, portanto, era preciso um querer muito grande, para o fazer. A maior parte dos meus colegas aqui da escola primária, da 4ª classe, que terminaram a 4ª classe, ficaram por aqui. Portanto, um ou outro foi estudar, mas depois tinham melhores posses, muitos deles tinham um quarto permanente em Castelo Branco, portanto, e então os pais todas as semanas lhe arranjavam o cabaz. O cabaz consistia em hortaliças, em arroz, em açúcar, isto já uma série de coisadas para a alimentação da criança durante aquele período, além de se pagar o quarto. Pagava-se o quarto e a comida, e levava-se a comida para a criança comer durante esse período. O meu pai era uma profissão já extinta, era albardeiro. O que é albardeiro? Exatamente. Na altura havia muitos burros de 4 patas, portanto, e ele fazia todos os arreios, as albardas e os verniz para eles puxarem os carros, para a carga, fazia esses instrumentos, esses bens, para as pessoas poderem utilizar os animais. E a minha mãe, portanto, era doméstica, tratava dos 4 filhos. Entretanto, durante 20 anos foi guarda de passagem de nível. A sua mãe? A minha mãe, guarda de passagem de nível aqui em Vila Velha, portanto, porque a gente morava ali muito perto do comboio, houve uma oportunidade, portanto, pronto, e passou a guarda de passagem de nível. Portanto, havia passagens de nível, agora estão desniveladas, ou a via passa por baixo ou por cima, ou há qualquer desvio. Na altura havia milhares de passagens de níveis. E a minha mãe era uma dessas pessoas que fazia sinal ao comboio, como se costuma dizer, mas só o fazia nas licenças, isto é, quando a senhora que estava dada ao lugar tinha férias, sábados e domingos, é que ela entrava. E depois eu também, até para ganhar algum dinheiro, portanto também, a partir de 72 ou 73, passei a ser guarda de passagem de nível também durante os fins de semana, o que era muitíssimo bom. Ganhava dinheiro. 2, não passavam muitos comboios,
E eu tinha tempo para estudar e tinhas tempo para ler. Foi um bom tempo. E o melhor dessa experiência foi que, na altura da reforma, eles faziam-me os descontos todos, a CP fazia-me todos os descontos, e na altura da reforma, aquele tempo contou-me para a reforma. O que é inacreditável. O que a gente na altura não pensa, não pensava nem pouco nem muito. Mas eles faziam mesmo os descontos. Faziam os descontos. Sim. Sim. E depois, como costuma dizer aqui na zona, valeu-me um cavalo na guerra, porque aqueles anos todos contaram para a reforma. E só deixei de ser guarda de passagem de nível quando estava em enfermagem. Depois acabei o 7º ano, tirei a escola secundária na Escola Comercial e Industrial. Foi o último ano que houve a secção preparatória aos institutos comerciais. Depois passei, eu digo assim, sei tão pouco, no liceu o ensino é muito mais refinado, é muito melhor qualidade. Eu vou passar para o liceu. Em Castelo Branco. E então fiz o 6º ano e o 7º ano do liceu em Castelo Branco. Não fui para os institutos comerciais, mas fui para o liceu. Acabado o liceu, o que é que eu vou fazer? Eu só gostava muito de história, mas de história na altura havia desemprego já. E desemprego porquê? Porque também tinham chegado os sujeitos das ex-colónias, as pessoas oriundas das ex-colónias, que chamávamos retornados, que tinham prioridade nos concursos da função pública. E eu digo assim, então eu vou investir, ou os meus pais vão aqui investir um conjunto durante 4 anos comigo, e depois eu fico no desemprego. Não pode ser. Tive um ano à espera de situações, de arranjar caminho, e depois surgiu, um dia, por mera coincidência, surgiu a meter papéis para aqui, currículos para aqui, currículos para lá. Surgiu uma oportunidade de ir para a escola de enfermagem. Fui para a escola de enfermagem e ao fim, o curso começou em janeiro, ao fim de 1 mês, 2 meses, começaram a surgir respostas às propostas de emprego a que me tinha sujeitado. E eu disse não. Portanto, não, porque estava a gostar muito. Da enfermagem. Nunca tinha pensado ser enfermeiro. Sim, nunca tinha pensado ser enfermeiro, não tenho ninguém na família que fosse enfermeiro, nada de nada. Só estava a gostar bastante. E era muito exigente do ponto de vista teórico, portanto, era bastante exigente. Eu disse, não, estou a aprender bastante, estou a gostar muito, não quero... Mas a enfermagem estava a estudar onde? Ainda em Castelo Branco? Também em Castelo Branco. A escola de Castelo Branco foi a 2ª ou 3ª escola que se formou no país, em 1948, e eu estava lá a estudar também. Foi na altura, depois o curso era 3 anos, e foi na altura que começaram os estágios, as partes práticas, em que nós tínhamos que fazer manhãs, tardes, noites, juntamente com os enfermeiros, em que eu deixei de ser guarda de passagem de nível aos sábados e domingos. Porquê? Porque também trabalhava sábados e domingos, como qualquer outro enfermeiro, ao lado dele, para ele me ensinar coisas, e então deixei de ser guarda de passagem. Quantos anos é que teve na área de enfermagem? Muitos anos. Eu fiz a minha vida na área de enfermagem. Comecei em dezembro de 79 e acabei
acabei por volta de 2014, mais ou menos, portanto, quando me reformei, exatamente. Aqui a nossa gente mais do Conselho de Proença Nova, era gente que era extremamente religiosa, muito religiosa, os dias santos, isto, aquilo, obedecia a tudo isso, mas que os padres não queriam nada, principalmente os homens. Porquê? Porque o estatuto do homem, o estatuto do padre era muito importante. E o padre, o que é que fazia o padre? O padre, como qualquer homem, naturalmente, o padre comia o melhor, as primícias, tudo quanto era as primícias era para ele, o que primeiro se colhia, sacava dinheiro para as obras, comia entre aspas, as mulheres da comunidade, portanto, e então, sendo eles religiosos, eles não podiam ver, eles não aceitavam muito bem o padre, os homens. E isso está muito bem vertido na poesia e nos contos populares desta região. Portanto, isto está muito bem vertido, vê-se muito bem na poesia e nos contos, os contos contra os padres. Não é contra a religião, contra os padres. Sim. Mas é uma realidade, fala aqui que é uma realidade de Proença Nova. É uma realidade, porque, exatamente, aqui em Vila Velha de Rodão a situação, sendo parecida, era menos acentuada. Porque Rodão era um lugar, além de ser relativamente pequeno, nada como vocês agora podem ver, era um lugar de passagem e sempre foi ao longo da história um lugar de passagem. Historicamente, de passagem entre o interior da Península Ibérica e a beira-mar. Portanto, havia um movimento, desde a pré-história que está documentado, entre o interior da península e o mar. E, por sua vez, aqui a Serra das Talhadas orientava o movimento das pessoas que vinham de norte para sul, isto é, ou para apanhar o Rio Tejo, ou para passar para o Alentejo, vinham de Castelo Branco, da Covilhã, da Guarda, os tecidos da Covilhã, por exemplo, e outros produtos, vinham canalizados ao longo aqui da Serra das Talhadas e passavam aqui o Tejo ou iam Tejo abaixo. Portanto, depois, com o caminho de ferro, isto acabou um pouco, mas sempre foi caracterizado como um lugar de passagem, não com uma identidade muito definida, sem ser com uma identidade muito definida, ou uma, não digo ausência de identidade, mas digo mais uma indefinição da identidade também. Depois há muitas histórias também, e isso é muito bem documentado na literatura popular. Aqui as pessoas eram muito mais abertas devido a esses movimentos, de todo lado vinha gente, e em Proença Nova, também chamado cortelhos, gente muito fechada e que vivia muito mal e tudo aquilo, muito mais fechados, muito menos abertos a essa liberalidade dos costumes. Agora, se for aqui à igreja, é só meia dúzia de mulheres velhas. Portanto, em Proença Nova, se for à igreja, portanto, é novas e velhas, são as mulheres. Mais as mulheres. Mas aqui, por exemplo,
as mulheres de Proença, a gente de Proença Nova vinha para aqui trabalhar muito, para os olivais, lá é uma área pobre, não tinham terras boas de trabalho, e vinham para aqui trabalhar para os olivais, como criadas de servir, para os olivais colher azeitona, de passagem para a ceifa. E então qual era o conselho das mães? O conselho das mães aos filhos: não casai com mulheres de Vila Velha, porque são todas umas putas libertinas. O termo, ele diz logo o termo que diziam, o termo, portanto, assim. Por sua vez, a gente de Proença Nova, as mães aqui de Vila Velha, diziam para os filhos, e vinha muita rapariga, vinham as raparigas todas para aqui trabalhar, para a ceifa, para a azeitona, vinha: não casai com raparigas ou não namorai com raparigas dos cortilhões do lado de Proença Nova, porque são todas umas bácoras, porcas, no sentido de higiene. Aqui os níveis e as exigências de higiene já tinham outro sentido que não tinham em Proença Nova. E então, em Proença Nova, a mulher tinha um excelente estatuto, porque os homens saíam para a ceifa, os homens vinham para os trabalhos, as mulheres tinham que educar os filhos e as mulheres tinham que tomar conta das hortas e dos animais. Pelo que a mulher lá tinha um papel, aliás, aqui em toda a beira, mas lá tinha um papel muitíssimo importante. Por exemplo, eu digo aqui em toda a beira, porque, por exemplo, em Monsanto, em Idenha. Sim, Monsanto, Idenha Nova, a palavra para designar o homem, que é a parte mais masculina, que é o termo mais masculino, homem, eles não diziam, as mulheres e o povo não dizia homem. O meu homem está aqui, eu está acolá. Oma. Diziam oma, diziam no feminino. Portanto, era uma palavra, portanto, e além de outras coisas, a mulher tinha um estatuto, aparentemente podia ser, podiam ser um bocado de parte, mas no fundo eram elas que mexiam. Portanto, elas diziam: precisamos comprar um porquinho da feira, quer que tu vais cavar. Elas é que geriam também a economia doméstica. Toda a salgadeira, os enchidos, as talhas, elas. E considerando isso era uma característica aqui de toda a região? De toda a região. Aqui em Vila Velha de Roda, um pouquinho menos, por causa dessa mistura, porque já temos gente de todos os lados, e sempre foi assim. As pessoas de Proença Nova acabaram por se estabelecer aqui bastante. Muita gente de Proença Nova. E de que outros locais? De todo lado, dos Montes do Arneiro, de Nisa, de gente de passagem. Mas, por exemplo, Nisa também não é muito longe, portanto, estamos a falar sempre aqui de uma região à volta. Sim, não é? eu estou a falar sempre dessa região à volta. Mas de mais longe, não. De mais longe, só durante a Transumância. Okay. Só no século passado, durante a Transumância. Por exemplo, e no final do século XIX. Portanto, isto havia aqui, no Porto do Tejo, aqui abaixo da linha, havia 19 tabernas durante a construção do caminho de ferro e antes da construção da ponte, 19 tabernas, 19 prostíbulos. Portanto, o que é que isso quer dizer?
quer dizer um grande movimento de pessoas. Houve determinados períodos em que chegou a haver necessidade de colocar aqui o exército para diminuir a tensão social, porque era grande. Havia muitos conflitos porque as pessoas eram de sítios muito diferentes. Cada um do seu lado, cada um do seu lado. E, exatamente, portanto, depois com o álcool, com os copos, portanto, a situação piorava. Uma diminuição brutal da população, portanto, despovoamento interior, porque por ausência de recursos, uma total ausência de recursos. Melhor, como assim? Correto. Melhor, a terra foi explorada das cotas mais baixas dos ribeiros até à ponta da serra, com olival, com hortas, com tudo. Chegou-se a um ponto em que já não havia mais espaço para alimentar aquela gente. E isto explodiu. As pessoas foram obrigadas a sair para o Brasil, no Conselho de Proença Nova, para o Brasil, para os Estados Unidos da América, Algumas para a França? sim, ali para a França menos, ali era para o Brasil, sim, para o Brasil e para a América, para os Estados Unidos. Aqui em Ródão não tanto, aqui em Ródão foi para Lisboa, tínhamos o caminho de ferro, e então as pessoas foram trabalhar para a Carris, para o caminho de ferro, para Lisboa em geral, portanto, para vários serviços em Lisboa. Depois, com a tropa, muitos continuaram, além da 4ª classe, continuaram a estudar e por lá ficaram. Portanto, esta é a primeira grande e brutal. Temos duas coisas muito diferentes. Temos a pequena propriedade, que é a parte ocidental do concelho, o compartimento superior da falha do Punsul, que é à base de xisto, que é só xisto, pobre, paupérrima, em que é a pequena propriedade. As aldeias são dispersas e pouca gente e pronto. E temos a grande propriedade, é tudo quanto vocês agora aí podem ver. Era a parte mais plana, mais rica do ponto de vista agrícola do concelho, mais férteis, com terras férteis, aliás, já aproveitada desde a época dos romanos. Portanto, os romanos também se estabeleceram, não se estabeleceram em sítios pobres aqui do compartimento superior da falha do Punsul, no xisto, mas estabeleceram-se aqui nas terras férteis do Açafal, do Lucris, portanto, e hoje temos lá vestígios disso. São grandes proprietários, são 2 ou 3 famílias? 2 ou 3 famílias que geralmente estavam a residir no Gavião. Geralmente o Gavião, uma terra, uma povoaçãozinha pequena agora, mas que na altura era maior do que propriamente Vila Velha, até meados do século XX, os grandes proprietários residiam lá. Portanto, ou residiam em Castelo Branco, mas tinham aqui os arrendatários aqui na zona, geralmente em Gavião de Ródão. Esta exploração excessiva de recursos parte destas grandes propriedades? Não, parte das pequenas propriedades. Depois isto já não dava para mais, para alimentar mais gente, e foi quando explodiu. Isto é, as pessoas viram-se obrigadas a sair, uns para um lado, outros para o outro. Por exemplo, ali na zona da Raia, os Manhal, Segura, Salvaterra e essas zonas. Temos muitíssima gente, e também aqui, mas aqui menos, muitíssima gente ligada às forças militarizadas. Porquê? Porque sempre houve uma tradição, como a área de fronteira, sempre houve uma tradição
dos homens ligados às armas, havia guerrilha permanente entre um lado e entre o outro, e havia sempre ali postos da Guarda Fiscal, postos da GNR, membros do Exército, e aquela gente enverdou muito pelas forças militares. Aqui alguns também enverdaram, mas não são em número tão significativo como na zona raiana. Aqui foi mais para a ACP, para a Companhia Carris. Mas quando é que saem? Saem da grande migração nos anos 60? 60, exatamente. 60. Aliás, nota-se muito bem no censo essa grande diferença entre 50, 60, 70. E a partir daí é sempre a decair. Sempre a decair. 25 de Abril ninguém regressa, e mesmo agora, atualmente, não tem havido regresso. Não, mesmo agora, por exemplo, quando regressam, já reformados. Já não são pessoas dinâmicas e ativas como uma pessoa de 30 anos. Deixa de haver despovoamento, mas a população continua a ser muito envelhecida. Muito envelhecida e pouca, por exemplo, na Beira Baixa, todos os concelhos diminuíram a população. Todos. Agora, no último censo. Vila Velha de Ródão, por coincidência, foi o que desceu menos, 0,6% da população. Este 0,6%, este número diminuto de diminuição da população, tem a ver com as fábricas que aqui se instalaram. Instalaram-se aqui estas unidades fabris e com a criação de residências de construção, com a construção de muitas habitações, deu praticamente para saldar os mortos e os que saíram. Porque, por exemplo, os jovens que hoje saem, que vão para a universidade, tirar a medicina, fazer isto, fazer aquilo, ficam por lá. Portanto, não regressam aqui a Ródão, portanto, continuam por lá a ficar. Mas estas fábricas continuam a funcionar? Continuam a funcionar e com tendência a aumentar. Além desta aqui da celulose? Da celulose, temos a Paper Prime, temos a Navigator e temos a outra, que era a plastificadora de Ródão, que agora tem outro nome, portanto, são todas ligadas ao papel. Mas e quem é que trabalha então nestas fábricas? É a gente que está aqui em Ródão, sim, mas não é muita gente. Portanto, são pessoas que vêm de Castelo Branco, e são pessoas que vêm de Proença, e são pessoas que vêm de Nisa. Mas que não têm residência aqui. E não têm residência aqui, exatamente. Aliás, tem sido uma preocupação deste Executivo e dos anteriores tentar construir casas, incentivar a construção para as pessoas se estabelecerem. Porque, por exemplo, a celulose, desde o início, a celulose desde o início dos anos 70, que tem uma caminhoneta, portanto, com o objetivo de levar trabalhadores para Castelo Branco, os seus trabalhadores para Castelo Branco, e de os trazer de Castelo Branco para baixo. É a fonte de emprego principal, porque, por exemplo, pode haver uma agricultura e criação de gado, mas é de subsistência, portanto, são coisas de subsistência, na planície também, são coisas de subsistência. O turismo, sim. O turismo está dando, eu digo agora, está dando os primeiros passos de modo bem assente, com a
existência de um conjunto de eventos, como por exemplo a motonáutica, ligados a hotéis, como por exemplo a aventura, como por exemplo... ligado a hotéis, ligados, muito ligado a hotéis. É um turismo assim, deste desporto e de natureza também. E de natureza, sim. A minha percepção eu diria, agora já não é possível. Agora, neste momento, não é possível. Mas quando só havia a celulose, esteve um período em que esteve quase para fechar, finais dos anos 90, eu diria, o futuro de Ródão começa quando a celulose fechar. Porquê? Porque isto tem todas as potencialidades para um desenvolvimento turístico único e a valer, com hotéis, com a serra, com as planícies. Mas quem é que quer investir? Qual é a pessoa que quer investir o seu dinheiro ao pé de um vizinho destes que cheira mal? Portanto, é esta a situação. Há falta de habitação, mas de habitação, acima de tudo, de trabalhos ligados à indústria. Por exemplo, se quiser um quarto aqui, paga-o caríssimo. Durante um mês, por exemplo, que vem a sua empresa, vem fazer aqui um trabalho à celulose ou à Paper Prime. Paga um balúrdio por cada quarto e mal servido, mal mobilado. Por exemplo, só temos aí um sítio, a Vila Portuguesa, que podemos dizer que está vocacionada para o turismo, que tem um conjunto de quartos muito bonitos, mas mesmo esse, muito bonitos, sim, tem um restaurante que fornece almoço e tem os barcos no Rio Tejo, que fazem as viagens de barco no Rio Tejo. Mas mesmo essas empresas, os engenheiros e tudo aquilo, enchem aquilo tudo, as empresas enchem aquilo tudo de quadros superiores. Portanto, não deixando praticamente vagas a um turista que queira vir. Ou então, muitas vezes, o que é que também acontece? O turista está sábado e domingo, quando tem os quartos vagos, os quartos que estão ocupados de segunda a sexta, estão ocupados por gente que trabalha na indústria ou que estão aqui a fazer trabalhos sazonais, e sábado e domingo estão ocupados por turistas que querem fazer um passeiozinho no Tejo ou conhecer melhor a região. Por exemplo, até 2014, 15, até houve grandes problemas com as descargas fluviais da Celtejo. E porquê? Porque a quantidade que pretendiam produzir era de tal maneira grande que não tinham capacidade de tratamento dos resíduos. Portanto, presentemente não acontece isso. Caso eles queiram, têm uma enorme estação de tratamento de resíduos que dá vazão a isso tudo, caso eles queiram, naturalmente. A Associação de Estudos do Alentejo. Pois que faz parte da associação também, não é? Eu faço parte da associação, sim. Desde a sua criação, portanto, em 1972, agora faço parte só da Assembleia Geral, mas daqueles que nunca são chamados a fazer nada. Mas continuo a investigar. O objetivo é a defesa do ambiente, sem fins lucrativos, defesa do ambiente e estudo do património, da antropologia, arqueologia essencialmente, etnografia. Tem uma revista própria e autónoma, tem a SAF Online. A gente agora já nem pode falar em associados, porque tínhamos, mas deixámos
de ter, de cotar, de fazer a cotização de cotas e tudo aquilo. Quem quer aparece e colabora connosco. Aqui no Concelho de Rodão, as comunidades que tinham uma maior relação com o contrabando eram as comunidades de Prais e de Monte Fidalgo. Portanto, são também as que estão mais a este, mais perto de Espanha. Tinham uma boa relação com as comunidades, faziam festas conjuntas, havia casamentos, havia uma grande inter-relação. Com a construção da barragem de Cedilho, essa relação parou, estagnou. Porquê? Porque o rio que se atravessava num barquito e a ausência quase de proibição, pronto, impediu a continuação das festas, impediu toda uma ligação que havia desde o passado, desde a pré-história, até a atualidade, até há poucos anos, entre uma comunidade e outra comunidade, entre as comunidades de Cedilho, de Herrera, e as comunidades de Malpica, e as comunidades de Castelo Branco, Malpica, e as comunidades de Prais e a comunidade de Monte Fidalgo. Rodão propriamente não está muito ligada ao contrabando. Nós aqui há histórias do contrabando, mas só naquelas duas comunidades, é que... E então Montalvão, não quer dizer que uma vez ou outra o meu pai chegou a ir à Espanha a fazer contrabando e trazer, era o Pirex, levava café, trazia Pirexos, sapatilhas que na altura que eram com corda por baixo e tudo aquilo, mas quer dizer, foi só uma vez ou duas, com um senhor chamado Pássaro, de Salavessa. Agora, ele não se tornou profissional nisso, nem pouco nem muito, foi lá por curiosidade uma ou duas vezes. Agora, a linha de fronteira, sim, a linha de fronteira faziam disso vida, Penha Gracia, Monfortinho, Segura, Salvaterra, Prais, portanto, Salavessa, Montalvão, portanto, faziam vida dessa situação. Era relativamente fácil atravessar o rio, só que também estava muito vigiado pela Guarda Fiscal, muito vigiado. Mas mesmo assim faziam contrabando de manadas de vacas. Portanto, há documentos disso, porque as vacas nadavam. Portanto, e faziam contrabando desse tipo. Mas eu não tenho vivências, eu pessoalmente não tenho vivências desse contrabando. Tenho na bibliografia, por exemplo, mas e em documentos históricos, mas não de vivências. E a partir de 1960 e qualquer coisa, ou 70, com a construção da barragem de Cedilho e a Albufeira, e a respectiva Albufeira, portanto, separou mais aquelas comunidades. As festas que vêm do passado e que continuam são a Romaria da Senhora Legada e a Romaria da Senhora do Castelo. São aqui em Vila Velha, são as duas que ainda se mantêm. Havia muito mais festas, mas têm-se perdido, porque a festa exige sangue novo, exige para uma festa, exige sangue 40 anos, 30 anos, 20 anos, com genica. Não é pessoas com 60, 70 anos que fazem uma festa, que organizam uma festa. Hoje já vão fazendo com os meios, mas na altura não. Na altura, há poucas décadas atrás, a festa ficaram só em muitas comunidades,
ficaram só as fundamentais. Portanto, e outras mudaram de data. Mudaram de data por causa dos imigrantes, estão em agosto. Mudaram de data porque o padre não podia naquela data. Portanto, por exemplo, a do São Sebastião, que eu estudei, mudou de data, mudou na maior parte das comunidades para agosto. Julho, agosto, que é quando os imigrantes cá estão. Ficaram nas datas históricas aquelas fundamentais e muitas vezes já só a parte religiosa. Por exemplo, a festa da Senhora do Castelo, que era uma romaria quase de 8 dias, portanto, já é só a parte religiosa dia 15 de agosto. A festa da Senhora Alagada, portanto, 3 dias. Ok, essa aqui ainda sobrevive aqui em todo o concelho. Porque também se perdeu a função da festa. Qual é que era a essência da função da festa? Essa essência era o intercâmbio de comunidades. Vinham gente de todo lado à romaria e à festa, e era uma maneira dos rapazes e raparigas se conhecerem e de se conhecerem, de namorarem, de casarem, portanto, e agora não se precisa desses recursos, desses meios para isso. E é por isso que e além disso não há gente nova, porque a festa é exceção. Se me pedissem assim, um sinónimo de festa, eu dizia igual a exceção. E hoje só temos idosos, velhos, portanto, por exemplo, há algumas comissões de festas que eu estudei e por essa beira, aqui no sul da beira, tinham já metade dos festeiros residiam na aldeia ou por aqui, ou em Lisboa, e a outra metade residia em França ou em Lisboa. Portanto, isso só para dizer a importância, a ausência de pessoas dinâmicas, ativas, para fazer e para montar e para instalar ali uma festa. Hoje, se eu quiser lá entrar na maior parte dos locais, eu não consigo. Eu conheci aquele território muito bem desde os anos 70, 77, 76, conheci aquele território muito bem. E aquele território, a gente passeava-se nele, era um território fabuloso, riquíssimo, e a gente passeava-se nele à vontade, sem proibições, sem aramadas, sem guardas, completamente à vontade. Hoje, o acesso ao Tejo está proibido. Hoje, na maior parte dos sítios, o acesso que era público ao Tejo, até essa questão foi muito polémica agora aqui em Malpica, a questão de um mês ou 2, o fulano que comprou propriedade onde passava o caminho, fechou o caminho e lavrou o caminho, portanto não teve como as medidas. Quem é que vem para ali, quem é que compra propriedades no Rosmanhal, por exemplo, quando a gente fez lá muitos anos de arqueologia, o Espírito Santo, por exemplo, os fulanos, responsáveis pelos grandes bancos, e então os horticostas, por exemplo, então pura e simplesmente vedam com aramadas de 2 metros e 2 metros e tal, põem pessoas lá dentro, guardas lá dentro, e fecham os caminhos hotéis, fecham os caminhos ao território, não deixam lá entrar. Nós, por exemplo, para fazer o inventário que temos daquele território, o inventário arqueológico que temos daquele território, foi feito nos anos 70 e início dos anos 80. Agora era impossível fazê-lo, porque aquilo está completamente fechado,
ao público. Estava fechado completamente, só algumas pessoas, só os convidados, é que já tentamos por carta e tudo, a Fer Pinta, por exemplo, a Fer Pinta. Tentamos por carta dizer que há lá monumentos importantes que a gente precisava de revisitar e tudo. O coisa é não. Não porquê? Não porque umas vezes têm perdizes que puseram a voar, outras vezes fizeram o povoamento disto, daquilo, de outra coisa. Portanto, há sempre desculpas. Há sempre desculpas, não. Eles não querem que qualquer indivíduo entre ali. Eu vou-lhe contar uma pequena história do Rosemanhal, que se passou, ou duas pequenas histórias. A primeira história era de um senhor, do Zé do Leite. O Zé do Leite tem outro nome, mas é conhecido por Zé do Leite. Tem lá um café, é onde a gente comia à noite. Andávamos durante todo o dia a trabalhar no campo, à noite jantávamos lá. E o senhor tinha muita fé na criação do parque e tudo aquilo. E às tantas ele começou a dizer: os senhores passam e dessas grandes propriedades, e criou uma casa enorme, muito grande, para dar guarida, para alugar quartos, para isto, para aquilo, e restaurante. Só que ele chegou à conclusão, conforme ele nos disse, que as pessoas, quando aqui passam sim, em carros escuros, de vidros escuros, que nem sequer sabe quem lá vai. E depois, no fim de algum tempo, temos as notícias através dos guardas. Esteve lá o presidente do Sporting, esteve lá o ministro tal, esteve lá o ministro tal, esteve lá o fulano tal do banco tal. Coisa que é dos anos 90? Dos anos 90. Começaram a comprar estes terrenos. A área protegida inicial até tinha maior extensão. E eles conseguiram reduzir àquilo que são as barreiras do Tejo e, portanto, às barreiras, sim, às encostas do Tejo e dos seus afluentes. Outra história, a comunidade foi consultada, a comunidade do Rosemanhal, reuniões, isto e aquilo. E a gente falávamos com aquela gente toda, e falamos ainda hoje, falamos com aquela gente toda. E uma das preocupações que um dos pastor mesmo de profissão que a gente encontrava, e tínhamos uma muito boa relação com ele, era dizer assim: opa, até agora dizem que a Quercos vai aqui soltar leões. Já viu o que é soltar leões aqui? E eu, com o meu rebanho, o que é que eu vou fazer? Nem os cães dão conta deles. Portanto, o medo que essas grandes forças também do capital, sobre a população, informando-a e mandando boatos que a Quercos que pretende pôr ali leões. Potencial conflito com a Quercos. Exatamente, pretende ali colocar leões, e ele preocupado: o que é que vão ser das minhas ovelhas? Há de interessados. Aliás, o parque tinha uma área maior e eles conseguiram-na reduzir, porque foi isso que fizeram, foi voltar a população contra o parque. Portanto, tentou-se ali fazer uma outra trabalho de cosmética para
evitar isso, mas sem conseguirem. Portanto, não conseguiram. Aquilo ficou, pronto, ficou de tal maneira que aqueles senhores são os donos do que vai do Rosmanhal para baixo. Se quer ir ao Tejo, tem um caminho, 2 caminhos. E caminhos antigos e o próprio património que existe. Nós deixámos de conhecer o estado do património no interior daquelas herdades, porque eles podem fazer tudo com a grande maquinaria. Um monumento, uma anta, são pequenos monumentos naquela área, são pequenos monumentos que sobreviveu durante 5.000 anos. Hoje, em 5 minutos, com os meios pesados que existem, é completamente destruída. Mas isto aqui é muito rico também património arqueológico. É riquíssimo, rico. Aquilo do ponto de vista, eu estou agora neste momento, falo só do ponto de vista neocalcolítico, de há 5.000 anos, dos construtores das antas e de quem fez as antas onde habitaram. Portanto, aquilo é uma reserva fabulosa que está em perigo. Está em perigo e, quer dizer, dentro das reservas nem sequer sei como é que está, porque eles já há muitos anos, já há mais de 20 anos que não temos acesso, há muito mais de 20 anos que não temos acesso ao interior daquelas grandes propriedades dos horticostas, das ferpintas, eram terras de cultivo de cereais e eram pequenos montes agrícolas. Um monte era deste, outro monte era daquele, outro monte era do outro. Nós chegávamos sem vedações, falávamos, dirigíamos ao monte e dizia: olha, eu sou Francisco Henriques, o Chambino, o João, somos arqueólogos, pretendemos aqui fazer o inventário do que há aqui de antigo, e era até a própria pessoa que nos levava aos sítios. Olha, ali chama Santa, veja lá, há ali umas pedras. Eu respondia às informações que a gente tinha. Hoje esses montes desapareceram. Portanto, dentro dessas grandes propriedades, temos guardas de espingarda a ameaçar-nos se a gente entrar.